Continuando, houve uma falha aí, porque quando eu estava gravando aqui o vídeo, aí apareceu lá o SMS. Tomara que não apareça de novo, senão eu vou ter que parar por aqui. A mensagem vai ficar incompleta. Eu estava falando sobre as lâmpadas, e se você acender todas as lâmpadas da igreja, aí você vê o que está acontecendo. Você vê um buraco, você vê um obstáculo, uma parede, um banco, você vê tudo. Não é que somos nós somos peregrinos na terra, certo? Então, o mundo está em trevas. Então, o que é não estar conformado com o mundo? Não nos conformeis com esse mundo. É você não estar conformado com esse sistema de trevas. Que o mundo jaz no maligno. O sistema é cego. O sistema, ele exalta a vida terrena, uma vida passageira, uma vida momentânea, uma felicidade momentânea. Por que será que as pessoas do mundo, eles usam uma bebida alcoólica, uma droga? Para quê? Para aumentar a sensação de estar feliz. Eles acham que estão felizes. Né? De repente, uma ressaca e a vida segue a mesma coisa. Né? Eles seguem a vida e continua a mesma guerra. E para aliviar o sofrimento, eles usam drogas e outras coisas, infelizmente, né? Para tentar aliviar o sofrimento ou esquecer. Mas não esquece. No outro dia tá com uma dor de cabeça tão grande e segue a vida do mesmo jeito. Vai ficar aquele ciclo, né? Quem bebe dessa água volta a ter sede. E quem bebe da água que Jesus preparou, não jamais terá sede. Então essa é a água que eles bebem. Eles bebem uma água que alegra o coração deles por um momento. Eles ficam ali na êxtase, na alegria, né? Depois, no outro dia, tá com uma dor de cabeça, aí tem que trabalhar, enfrenta patrão, enfrenta família, briga de família. Isso acontece em alguns lares. Então, lares sem Deus é assim, lares sem Deus. Aí tem uns que dizem que não acreditam em Deus, né? Eu não acredito em Deus porque Deus é a ciência. Deus para mim é ciência. Eu só acredito na filosofia, nas provas concretas, né? Eu digo, meu amigo, eu sou a prova que Deus existe. Eu sou. Então, Deus não precisa se revelar a você para você saber que Deus existe. Eu sou a prova. Os irmãos, nós todos, toda a humanidade é a prova da existência de Deus. Por mais que o homem, com a sua mente, né, ainda não foi iluminada pela palavra, tem gente que ouve você, além de os ouvidos detectarem o som, a palavra ela entra e sobe na mente do ser humano. Fica aquilo na cabeça. Jesus te ama, liberta. E a mente vai sendo liberta pelo poder da palavra. Isso é ouvir. Escutar você. Houve um barulho de um mosquito, você está ouvindo. Na verdade, escutar é você detectar um barulho de um ouvido, um barulho de um mosquito, um zumbido. Aí você está escutando. De repente você liga lá um rádio e tá lá um hino tocando. E você para escutar. Né? O que ouvir é você entrar dentro. É mais profundo. Você está guardando aquilo ali. O que ouvir detectou, você guarda na sua cabeça. Esse é o ouvir. E ouvir, ele liberta. O ouvir da palavra liberta. Liberta do pecado. Liberta da prostituição. Liberta da fornicação. Porque incomoda. A palavra incomoda. É o Espírito Santo que incomoda o ser humano. O ser humano, quando dá lugar para o Espírito Santo operar, ele vira outro homem. Quando eu falo o ser humano, quando dá lugar ao Espírito Santo, ele se torna outra criatura, porque o Espírito Santo ele vai regenerando e dá a ele o poder de ser feito filho de Deus, porque agora ele não é mais deste mundo. Ele acaba se convertendo de verdade, porque a palavra entrou nele, ele ouviu a palavra, passou a querer seguir a Jesus, conhecer mais e se render aos pés de Jesus é uma consequência disso, né? E ser servo. Agora ele não governa a si próprio. Agora é Cristo que está governando nessa pessoa, nesse irmão. Então, falta mensagens desse jeito aí. Falta pregações que verdadeiramente convertem as pessoas. E agora estamos vendo aí um mercado gospel, infelizmente, um mercado que exalta o dinheiro, os prazeres, exalta
o misticismo. Por que que agora está misturando o funk com a palavra? Está misturando o forró com a palavra. Forró gospel? Axé gospel? Jazz gospel? Você está familiarizado com esses termos? Esses ritmos musicais seculares, mundanos? Né? Axé gospel, jazz gospel, rock gospel, funk gospel, samba gospel. Muito bem lembrado. São ritmos mundanos. Aí você mistura o samba com a palavra deturpada. Não é palavra de Deus. Ah, mas está usando a Bíblia, está falando de Jesus a mesma coisa, está exaltando a Deus a mesma coisa. Presta atenção na letra, que a letra ela não exalta o Criador exatamente. Até fala da Bíblia, mas é algo muito seco, muito embaçado, muito confuso. Não dá, gente. Não dá. Hino é hino, música é música. Música secular não é hino, não é louvor a Deus. Pode ser hino a Lúcifer, pode ser hino ao homem. Ah, meu irmão, a gente fala um termo aqui. Mas, irmão, não é hino. Não adianta. Não adianta. Aí você pega lá um ritmo mundano, e canta lá um hino falando sobre o juiz eterno. Isso é para conquistar aqueles que gostam dessas. Ah, mas é uma forma diferente de ganhar uma alma para Jesus, porque ele vem do forró, ele vem do axé, ele vem do samba, ele vem da... Aí a gente usa isso aí e mistura com a palavra de Deus. Meu irmão, Deus, ele é santo. Deus, ele é perfeito, ele é limpo. Não adianta. Esse mercado gospel tá misturando. Aí vem os cantores de televisão também. Geralmente quem aparece na mídia é quem quer ser famoso, né? Esses cantores de mídia. Aí aparece na televisão crianças, jovens cantando supostos louvores. E o povo aplaudindo. Aplauso, aplauso. Aí tá lá a plateia no mundão, batendo palmas para pessoas que... lugar de crente não é em televisão. Eu sempre falo, lugar de crente não é televisão. Tudo bem, você ir para a televisão com o objetivo de ganhar um apresentador de televisão para Jesus. Aí eu pergunto para você, qual é a intenção desse apresentador de televisão? Qual é a intenção desse apresentador de televisão? Não é ganhar ibope? Então, para ele ganhar um ibope, ele tem que inovar. Para o apresentador de televisão ganhar ibope, ele tem que fazer o quê? Ele tem que chamar lá uma crentaiada lá da China. Ele vai lá na televisão, canta um hino qualquer. Não é hino, né? É um hino deturpado. Que agrade, né? Eu não vejo o hino falando sobre pecado. Isso não dá audiência. Eu não vejo o cantor de televisão pregar contra o pecado ou louvar a Deus falando sobre pecado, sobre o destino da alma do ímpio. Você não vai ver, pode ver. Cantores de mídia não vão falar contra o pecado porque não dá audiência. Entendeu? Para massagear o ego dos telespectadores, tem que cantar um louvor deturpado que fala sobre o crescimento em empresas. Tem que falar sobre você é melhor, você é menina dos olhos de Deus, você é diferente, você é o que é. Você tem que exaltar uma voz que clama. Tem que exaltar aquele que é menor do que eu. O ser humano, comparado a Deus, irmãos, olha, o homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus não passa de um dependente de Deus. E eu tenho que ter cuidado para falar. Porque a gente, irmãos, é pequeno. Nós não somos nada sem Deus. Aí vem uma pessoa lá,
cantor de mídia, canta lá algo que agrade a multidão. Aí de repente um pregador, passou aí o Of the King, the Power, que é o rei, o melhor, né? O grande, o poderoso. Aí qualquer pregador que vem, crianças, jovens, que usam o púlpito para profetizar, ao invés de profetizarem contra o pecado, Jesus está voltando, se converta, raça de víboras hipócrita. Jesus falou dessa forma, né? Jesus, ele não passou a mão na cabeça do pecador. Não passou, nunca passou. Jesus, quando estava aqui na terra, ele pregou contra o pecado, pregou sobre a sua vinda. Claro que ele comia com os pecadores, ele ficava com os pecadores, mas Jesus, ele só não participava quando o pecador está praticando bruxaria. Você não vai ver isso. Quando o pecador está praticando o pecado dele, quando a intenção do pecador é não convidar Jesus para a casa dele, para ouvir a palavra, né, para ouvir um sermão de Jesus, quando ele está em pecado, quando ele está praticando aquilo ali, você não vai ver Jesus ali no meio da prática daquela pessoa com as suas dogmas, seus costumes. Não vai ver isso. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu vi Jesus no meio do pecador, quando o pecador convida ele, e para que Jesus possa falar sobre o seu reino. Você vai ver muito Jesus no meio dos pecadores, mas falando sobre o seu reino, falando sobre o reino dos céus. Não estava à toa. Agora, se eu chego e o padre fala para mim, eu convido o irmão para ir para a missa, e eu supondo, né? Isso parece que vai causar um escândalo, mas eu tenho razão. Vamos lá. O padre chega, eu vou convidar o irmão para ir na missa e você vai pregar na missa. O que eu vou fazer? Me chamaram para... Eu estou supondo, isso não aconteceu comigo. Supondo que aconteceria algo assim, algo improvável. Aí você vai... Todo crente, quando é um crente mais religioso, isso é uma coisa. Uma coisa é você ser convidado para pregar, outra coisa é você se envolver no meio da idolatria. Eu não sou muito a favor de crente em qualquer lugar, não. Não sei se convidou para pregar. Eu sou a favor de dizer o seguinte: vai pregar no meio dos mortos, vai orando. Se for para ser, você vai e prega a Bíblia que você tem, né? E prega para os mortos. Prega para os adultos. Jesus, ele pregou para os doutores. Só que eu não sou a favor de um seguinte: de você ir por conta própria a lugar desse, cheio de idolatria, cheio de... É isso que Jesus fez. Ele foi com o objetivo de ganhar almas, porque as almas estavam lá praticando a idolatria, né? Crente tem coragem de pisar num lugar desse? Eu digo, se foi chamado para pregar a palavra, eu não vejo problema, desde que quando é Deus é que manda. Quando Deus ele tem um meio de trabalhar, ele manda. Ele manda, claro que ele manda. Só que o que eu mais vejo é pessoas indo, desafiando, né? E infelizmente isso não ganha alma para Jesus. Não ganha. Então não perde tempo indo para um lugar desse e para admirar as belezas, depois... Eu já vi um que admirou a beleza dos templos lá, né? Os templos lá das missas, né? Eu vejo. Eu falo, eu tenho cuidado, tem que ter cuidado com essas coisas, né? Ficar admirando a beleza do templo, essas coisas. Isso não é ganhar alma. Foi convidado para pregar, não foi, então melhor não pisar num lugar desse à toa. Porque, irmão, não é qualquer um que vai pisar num lugar desse só para ganhar alma para Jesus, não. Tem que ser algo mandado por Deus, né? A pessoa tá revestido, ser crente mesmo, para não se contaminar com essas coisas.
E a mesma coisa, só que, é claro, é uma igreja, mas é uma igreja profanada, né? Falar isso, não vai, a gente não vai fazer essas coisas. Não vai fazer essas coisas. Atacar, não. Essas coisas a gente não pode falar em público. Então, é só mandado por Deus. A mesma coisa é você ir para uma igreja grande, uma igreja de porte grande, onde tem pessoas que, líderes, teólogos, tá cheio, pastores, líderes, teólogos, vai para um lugar desse, tem que ser uma pessoa que tem estrutura espiritual, tem palavra para ir pregar a verdade, falar de Jesus mesmo para pessoas converter. E eu vou contar meu testemunho e terminar aqui. Já estou quase 1 hora falando aqui. De repente vi tanta palavra boa, né, sobre hinos, sobre pregações que hoje em dia não estão mais pregando a cruz, agora estão pregando a prosperidade. Eu não sou a favor de pregar a prosperidade, não. Deus abençoa? Abençoa. Só que é 1 em 1 milhão ser rico no Brasil e ser crente. Né? É 1 em 1 milhão. Então quer dizer que isso não é propósito de Deus, assim, final. Não, tanto que é muito difícil um crente ser um dono de uma empresa, um mercado, qualquer coisa. Você não vê muito. Você vê mais professor, médico, poucos, raros, né? Policial, você vê. Claro, isso tem que viver, o trabalho é importante, tem que sustentar a família, né? Esse é o sistema que nós estamos vivendo. Mas eu vou contar o meu testemunho sobre... Até hoje eu tenho quase 20 anos e congrego na Assembleia de Deus da Baixada Santista. Quero deixar isso aqui registrado, que eu não sou o dia de amanhã. E é o seguinte, eu nunca fui chamado para pregar no culto assim, em festividade, em culto de domingo na sede ou em outra congregação. Aqui no Areião, eu fui chamado algumas vezes ano passado por um pastor que... Eu aprendi um pouco com ele, sim. Mas só um pastor que gostava de... Aí me chamava para trazer uma palavra. Né? Eu fui chamado para trazer a palavra só naquele tempo. Isso faz o quê? 10, 11 anos. Difícil também, mas chamava. Na maioria das vezes era uma oportunidade normal, pegar uma Bíblia, lia. E às vezes quando eu tinha oportunidade na igreja, ele se levantava, queria calar minha voz. Não deixava. Em 2017 passei por algo semelhante, por exemplo, veio um outro dirigente aqui. Passou um dirigente, ele ficou assim. Primeiro ele falou assim, 3 mensagens, né? As 3 mensagens foram ditas hoje. 3 irmãos, não citou meu nome, também não liguei para isso, porque era esperado. Não gosto de bajulação. Bajulação é terrível porque a fera esconde as garras, né? Só massageia, mas as garras tá ali, pronta para o ataque a qualquer momento. Então, eu não gosto de bajulação. Aí o que ocorre? Eu fui chamado, verdade, foi uma saudação normal, só que tinha mais irmão pregando, trazendo palavra. Aí esse pastor falando de 3 mensagens, como meu nome não foi citado, pois bem, passou um tempo, isso não era nada demais, não me atingia. Ele veio pra mim falar, mas eu não... Aí veio e disse que a mulher dele falou, mas tem um irmão, Leonardo, não sei o quê, que também falou. Aí vem até mim, já começou por aí. Eu falei, não ligo pra isso não, essas coisas não me atingem não. Aí passou. Aí depois o teste foi mais agressivo, foi bem mais. Aí me parou de me dar oportunidade, passou um tempo. Eu fui vendo o movimento, foi ficando esquisito, foi vindo luta. Aí mudamos pra cá, arrochou a coisa, né? Aí arrochou. Como arrochou um negócio, foi arrochando, aí nisso veio a história de 5 minutos, e aí eu penso assim, 5 minutos
paga os 2 meses que eu fico sem oportunidade na igreja. 2 meses. Teve uma vez que eu fiquei quase 6. E durante esse intervalo, às vezes eu fui chamado uma vez lá, eu rejeitei porque eu não queria nada mais. Desanima, né? Porque eles desestimulam você a pregar a palavra. A pessoa quando é novo, e tem um desejo tão grande de pregar a palavra de Deus, de falar de Jesus. Falar de Jesus é tão difícil assim. Falar do amor de Deus é tão difícil. Por que é tão difícil? E eles não dão. Faz uma humilhação dessas. Eles não dão. Simplesmente deixa no banco lá e vai passar meio, passa outro, daqui a pouco tome. É engraçado que eu sempre penso assim, eu falo, mãe, quando eu estiver doente, estiver em recuperação, ver que ainda estou recuperando ainda, tá acontecendo alguma coisa, eu não vou porque senão eles acabam dando, porque quando tá tudo bem, eles não dão. O condão é muito difícil. Muito difícil. E quando acontece alguma coisa comigo, uma enfermidade vem, passa, que isso é normal. Uma enfermidade vem e passa, uma doença, uma gripe. Aí quando você está em recuperação, toma oportunidade. E a garganta às vezes dói, às vezes eu não estou com voz, a minha voz está falhando muito demais mesmo, não dá para falar. Não dá nem para cantar, nem para falar. Eu falo, não, deixa a minha voz ficar boa, porque se Deus me deu oportunidade, no outro dia, estando com a voz boa, dá para falar alguma coisa. Né? Aí só assim, quando acontece alguma coisa, dá. Aconteceu algo semelhante no ano retrasado, no finalzinho. Ano passado já, né? Ano passado, porque ano retrasado eu estava muito em cima. Dias. Meu pai partiu para a eternidade, enterramos o corpo. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei um tempo, coisa de 10 dias, acho que nem uma semana depois que enterrou, depois do enterro. Aí inventa me dar oportunidade, eu todo quebrado, eu tava na casa da minha irmã nessa época aí, me dá uma oportunidade na igreja, eu todo quebrado. Eu falei, ai mano, não vou querer não, porque eu tô todo quebrado aqui. Eles me dão uma oportunidade num momento desse. Eu não tô afim muito de falar não. Quando a gente tá em luto. Aí quando tá tudo bem, que o tempo passa, porque não é fácil, entende? Você perder um pai não é fácil. Você tem que estar acostumado com a ideia e fica as lembranças, ninguém esquece. Mas é o momento mais triste da sua vida, né? O momento que as coisas começam a mudar, assim. Você não é exatamente como era 15 anos atrás. Mas tudo bem, isso é outra conversa. Mas o crente tá na gente. É uma pessoa... Né? Mas o crente antigo tá na gente. Mas assim, aí eles dão oportunidade na hora que as coisas ficam difíceis pro nosso lado. Vem uma luta e lembra que a gente existe. Aí dá oportunidade pra gente falar do amor de Deus. Ou cantar um hino, seja lá o que for. Só que aí eles não gostam de dar pra gente. Eu percebi, falando, eles dão quando eles querem. Quando eles não querem, eles deixam a gente lá sentado, de molho, né? Sentado por muito tempo. Então é isso que acontece. Eles deixam a gente de molho e pronto. Simplesmente fica lá. Aguentando lá, ouvindo alguns, né? Então, são 5 anos aí com o pastor atual. O pastor atual está muito tempo aqui conosco. E assim a gente vai seguindo, né? Vai vivendo. Mas são fases. São fases, tudo passa. Então, a hora que a gente pensa assim, eu gostaria de estar na glória hoje, né? Com Jesus. Tão bom. Não preciso sofrer tanto. Mas, como não é possível, eu estou aqui, estou vivendo a vida, então... Essa é a oportunidade que eu tô aqui. Né? Muita coisa tem acontecido comigo. Muita luta, muita guerra, mas tô aqui. Vivendo a nova realidade que todo mundo passa em algum momento.
cedo ou tarde passa por isso, mas essa é a vida, né? Tudo passa, tudo se acaba, novas fases vêm, novos desafios vêm, e a gente vai seguindo a vida. Com fé em Deus, estarei ministrando a palavra um dia, não sei que dia é esse que vai chegar, não sei se vai chegar também. Mas enquanto eu viver, quem sabe, posso ministrar uma palavra, mas eu não vou pedir para pregar. Não vou simplesmente pedir. E apenas 5 minutos, né? E eu sempre falo para minha mãe também que a Igreja Assembleia de Deus ela tinha que aproximar mais dos membros, né, locais. Eles tinham que escalar uma coisa bem programada, uma maneira de incentivar os irmãos, de dar para os irmãos falar alguma coisa de Jesus, os irmãos conhecer, e conhecer os irmãos, né, das congregações. Um irmão prega, o outro canta, o outro... mas o lugar é grande. O lugar é grande. O lugar cabe, acho que mais de 6.000 pessoas quando está lotado. Mas isso nunca aconteceu e então nessa gestão aí, infelizmente, irmãos, é triste. É triste e há uma luta. Pelo menos comigo é triste, porque nunca me chamaram para fazer, para orar, para pregar. É sério, eu nunca vi pastor Teotônio chegar e fazer. O Leonardo com a oportunidade para trazer uma palavra de Deus e será que esse dia chega? E só que aí eu vejo que está muito longe disso acontecer. Eles não... Eu vejo que está acontecendo muita coisa na Assembleia de Deus, né? Está acontecendo muita coisa na Assembleia de Deus. 3 minutos. Comprei essa Bíblia aqui. No mês, posso dizer retrasado. Thomas Nelson. Não sei se os irmãos dá para ver. Do outro lado dá para ver melhor, né? É Almeida Corrigida Fiel e letra grande. E não é da Trinitariana a letra, é da Thomas Nelson. Se dá pra ver melhor, né? Tá. E eu gosto da tradução porque depois eu vou falar mais sobre essa tradução numa outra oportunidade, se eu lembrar, que às vezes a vida corre e maratona série, minha mãe fica aí o dia todo, não sai pra nada. Quando sai é pra ir pra casa da minha irmã e ou sair, comprar um remédio, alguma coisa, aí eu acabo não lembrando. Eu tenho também a Almeida 69, já mostrei pra vocês, né? Depois eu vou mostrar aqui a Almeida Corrigida Fiel da Trinitariana. A letra também não é pequena, ó. Só que a letra é mais simples, né? A diagramação mais simples. Só que até que ela é bem espaçada, bem diagramada mesmo. Muito boa essa Bíblia. Ó, vou chegar perto aqui e dá pra ver. É isso. O meio da revista Corrigida 69, eu já mostrei já. Essa nova aqui, o acabamento, ó, de primeira qualidade. Acabamento Thomas Nelson. E não tem referências, né? Mas tem um glossário. Um glossário nela. Enfim, Deus abençoe os irmãos.